Olá, pessoal! Dando continuidade à disciplina de operações unitárias, os objetivos da aula de hoje são definir sistemas, recordar algumas propriedades físicas, como densidade, concentração, reologia e viscosidade, buscando relacionar essas propriedades com os princípios das operações unitárias. Então, mostrando, resgatando alguns conceitos dessas propriedades e mostrando a relação desses conceitos, de que forma que nós vamos utilizar esses conceitos para entender melhor algumas operações unitárias. E depois, por fim, classificar as operações unitárias. Então, vamos lá. O que é um sistema, então? O sistema é qualquer região prescrita no espaço ou uma quantidade finita de matéria delimitada por um limite, que pode ser real ou pode ser imaginário. Então, nós demarcamos um sistema em função daquilo que nós desejamos calcular. Então, imagina, por exemplo, no processamento de alimentos. A gente tem uma série de etapas, uma série de operações unitárias para transformar aquela matéria-prima até um produto final. Entender todos os elementos que compõem cada uma dessas etapas, olhando então o processamento como um todo, é muito difícil. Então, a gente costuma delimitar um sistema, quando a gente vai estudar as operações unitárias, a gente delimita, então, um sistema, que geralmente é uma única operação unitária, ou um conjunto de 2 ou 3 operações unitárias, que são aquelas operações de interesse naquele momento, onde eu vou estudar todas as variáveis que estão influenciando aquele conjunto de operações ou aquela operação específica. Tá? Então, por exemplo, uma operação de pasteurização, uma operação unitária de tratamento térmico. Então, antes de chegar na pasteurização, existem várias outras etapas, várias outras operações, que são igualmente importantes. E depois da pasteurização, nós também temos outras operações importantes dentro do processamento. Mas se eu desejo estudar a pasteurização, então eu vou definir essa operação unitária de pasteurização como um sistema. Por que isso? Porque aí eu consigo identificar com mais clareza quais são as variáveis que estão afetando esse sistema. Então, que produto que está entrando nessa operação? Então, é o leite, em que temperatura que esse leite está? Dentro da pasteurização, a que temperatura que esse leite tem que chegar? Por quanto tempo ele tem que ficar nessa temperatura? A que temperatura que esse leite está saindo dessa operação de pasteurização? Quais são os sistemas auxiliares que estão nessa operação? Por exemplo, a circulação de água quente para fazer a troca de calor, a troca térmica com o pasteurizador. Depois a gente tem o sistema de água fria para resfriar essas placas e para retirar o calor do leite que já foi pasteurizado. Então, eu consigo estudar todas essas correntes que estão envolvidas nessa operação unitária. Porque eu defini essa operação unitária como um sistema, como uma região prescrita no espaço, com uma quantidade de matéria aí que eu quero estudar. Então, na prática, no mundo real, essa operação ela não vai estar isolada das outras, mas para fins de estudo, para eu conseguir entender como é que funcionam as correntes de entrada, de saída, os equipamentos naquela determinada operação, então eu defino essa operação como um sistema. Então, o sistema ela pode ser uma única operação unitária, ou pode ser um conjunto de operações que sejam de interesse para o estudo. E aí, tudo que está fora do sistema é chamado de entorno ou vizinhança. E pode afetar esse sistema ou não, depende do que a gente está querendo estudar. Então, existem vários tipos de sistemas, que eu já vou falar mais para frente. Mas aqui, só para deixar mais claro, então, por que nós usamos sistemas? Por que eu defino, então, um sistema que pode até ser uma definição imaginária, Porque, na prática, as operações, elas estão todas interligadas. Mas por que eu defino um sistema? Porque a análise de problemas é muitas vezes simplificada pela forma como nós selecionamos um sistema e seus limites. Então, se eu for pensar no processamento como um todo, fica muito mais difícil de eu resolver problemas do que se eu for separando os sistemas e estudando as unidades, as operações unitárias de uma forma individual. For estudando as operações realmente de uma forma individual. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que isso daqui seja um sistema, que a gente está definindo,
como sendo um tacho, por exemplo. Não é que ele está falando um tanque, mas como tem aquecimento, vamos considerar que seja um tanque, um tacho para produção de doce. Né? Então, para produção de doce de leite, por exemplo. Tá? Então, aqui eu estou definindo essa operação unitária aqui, de cocção aqui do doce, né, num tanque encamisado aqui, onde a gente está tendo transferência de calor. Estou definindo essa operação, então, como um sistema. Está envolvendo tanto o tanque aqui, o tacho, quanto também as tubulações de entrada, de saída, a válvula. Eu posso escoar aqui, né, calcular a vazão para escoar esse doce, por exemplo, para uma envasadora aqui na sequência. Então, eu estou definindo essa operação unitária aqui como um sistema. E aí eu vou estudar todas as correntes de entrada, de saída, o quanto de calor que é transferido aqui. Então, aqui a gente tem, mais para frente a gente vai falar disso, né? O balanço de energia, que está tendo transferência de calor, aquecimento aqui desse tanque, e esse calor sendo transferido para esse alimento que está aqui no interior do tanque. Então, isso a gente pode calcular o balanço de energia, o quanto de energia que está sendo trocado aqui com a matéria. Também aqui, se é um alimento líquido, por exemplo, pode estar ocorrendo, né, evaporação de água a partir desse aquecimento. Então, eu estou tendo também balanço de massas, eu estou perdendo matéria aqui por meio da evaporação. Então, eu posso definir eu posso estudar essas diferentes circunstâncias, essas diferentes variáveis, a partir do momento que eu defino, então, o sistema. Tá? E tudo que está, então, fora desse sistema, que a gente tem o limite, né, do sistema, tudo que está fora, então, é o entorno ou a vizinhança. Esses sistemas, então, eles têm diferentes tipos. Por exemplo, um sistema fechado. Num sistema fechado, não há fluxo de massa através das fronteiras que definem o sistema, mas pode haver a troca de calor e trabalho. Calor e trabalho, a gente vai ver mais para frente, que são componentes de energia. Então, pode haver troca de energia num sistema fechado, mas não troca de massa. É o exemplo que eu estava falando sobre o tanque, o tacho de cozimento de um doce. Então, esse pode ser um exemplo de um sistema fechado. Então, uma vez que eu coloquei todos os ingredientes, né, todos os insumos dentro desse tacho, ele está fechado, né, só está havendo o cozimento desse doce, nesse momento, então, a gente tem um sistema fechado, onde eu tenho troca de energia, pode haver ou não, né, troca de energia, nesse caso do tacho, vai haver a troca de energia, mas eu não tenho troca de massa. Já no sistema aberto, a gente tem troca tanto de massa quanto de energia. Então, é um sistema que possibilita o fluxo de massa e possibilita o fluxo de energia por meio de calor e de trabalho. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. O compressor, né, ele permite a passagem tanto de massa quanto de energia. Um exemplo também muito comum é de bomba, o bombeamento, né, em uma tubulação. Então, à medida que eu estou utilizando uma bomba para transferir um fluido de um lugar a outro, de um tanque a outro, por exemplo, de um maquinário a outro, eu estou tendo tanto a transferência de massa, o fluxo de massa, quanto também o fluxo de energia. Né? Porque a bomba ela vai acumular essa energia e transferir na forma de trabalho, para que haja impulsão desse fluido de um local a outro. Isso a gente vai ver depois no transporte, né, de fluidos, que é a próxima aula, a gente vai ver com detalhes, então, como é que funciona esse bombeamento. Então, é um tipo de sistema aberto. Nós também podemos ter mais 3 tipos de sistema. Sistema isolado, sistema adiabático e sistema isotérmico. No sistema isolado, não existe qualquer interação entre o sistema e a vizinhança, então não ocorre fluxo de calor, de massa e de trabalho. O sistema isolado, muitas vezes, ele é um sistema mais imaginário, né? Que ele facilita muito para a gente fazer os cálculos, né? Do que pode estar acontecendo numa determinada operação. Mas, na prática, é muito difícil que não haja qualquer interação do sistema com a vizinhança. Num sistema adiabático, não há troca de calor com o entorno. Tá? E no sistema isotérmico, o processo ocorre sempre a uma temperatura constante. Então, pode haver troca de calor com o entorno, mas a temperatura ela permanece sempre constante. Então, esses são alguns tipos de sistemas, então, que nós temos. Isso vai ser importante quando nós formos fazer a definição de alguns processos mais para frente na disciplina, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer o balanço de massas, o balanço de energia, é importante saber para aquela determinada operação,
se esse sistema é um sistema fechado, se ele é um sistema aberto, se ele é um sistema isolado. Então, nós vamos retomar esse assunto mais para frente, tá bom? Mas agora é só para vocês terem uma ideia, então, dessas definições. E esses sistemas, então, eles têm propriedades. E essas propriedades, elas são aquelas propriedades que nós já estudamos, aquelas propriedades físicas, propriedades químicas de um sistema. Então, eu vou retomar aqui algumas propriedades físicas que são de interesse para as operações que a gente vai estudar mais para frente, tá? Mas essas propriedades, então, de um sistema, elas podem ser extensivas ou intensivas. As extensivas são aquelas que dependem do tamanho do sistema. Então, se eu tiver um sistema maior, um sistema menor, essas variáveis, essas propriedades vão mudar. Então, é o exemplo da massa, comprimento, volume, energia. Então, quando eu falo, por exemplo, do tacho, né, que a gente estava falando até agora, do tacho de doce, se eu tenho um tacho maior ou menor, eu vou conseguir colocar mais massa ou menos massa para a etapa de cocção, né, para poder formar o doce. Então, é um exemplo bem grosseiro, assim, mas só para a gente entender um pouco mais, né, de uma forma mais simples, o que seria uma propriedade extensiva. Então, a quantidade de massa, ela vai depender, então, do tamanho do sistema. É uma propriedade que depende do tamanho do sistema. Já as propriedades intensivas, elas não dependem do tamanho do sistema. Então, por exemplo, a densidade, a temperatura, a pressão, elas não dependem do tamanho. A densidade, por exemplo, ela é a relação da massa pelo volume, a massa da solução em relação ao volume da solução. A massa, ela é uma propriedade extensiva, ela depende do tamanho do sistema. O volume também depende do tamanho do sistema. Só que como a densidade ela é uma relação dessas duas variáveis, massa em relação ao volume, se uma aumenta, se a massa aumenta, o volume também aumenta. Volume aumenta, volume diminui, a massa também diminui. Então, acaba que a densidade ela é uma propriedade que não depende do tamanho do sistema, porque ela é uma relação dessas duas variáveis, da massa em relação ao volume. A temperatura também não depende do tamanho do sistema. Um exemplo bem grosseiro, mas uma pessoa que tem 1,60 m, ela tem uma temperatura corporal aí próximo de 36,5, né, se ela não estiver com Covid, e uma pessoa com 1,80 m, né, 1,90 m, também vai ter a mesma temperatura corporal. Então, independe do sistema, né, a gente está com a mesma temperatura corporal. A pressão também, ela não depende do tamanho do sistema. Tá? Então, só para a gente retomar alguns conceitos que já vêm desde o ensino médio, né, mas que vão ser bem importantes aqui para as operações unitárias. Vamos falar, então, agora sobre a densidade, algumas dessas propriedades, né? E a primeira delas é a densidade. Então, a densidade, como eu falei para vocês, ela é uma propriedade intensiva. Então, ela não depende da variação do sistema, do tamanho do sistema. E isso, então, para ficar mais claro, a densidade aqui do gelo, ela é a mesma. Não importa se vai ser um iceberg ou se vai ser um cubinho de gelo. Então, a densidade do gelo, ela vai sempre ser a mesma, né? Por quê? A densidade, ela é a relação da massa pelo volume. No caso aqui do iceberg, ele tem uma massa gigantesca, mas o volume que ele ocupa também é grande, né? Como é uma relação massa pelo volume, a densidade se mantém. No cubo de gelo, a massa é muito menor, mas o volume ocupado também é muito menor. Então, proporcionalmente, ele se mantém. Ambos vão flutuar sobre a água. Porque a densidade do gelo é menor do que a densidade da água. E aí a gente vai falar por que a densidade do gelo é menor do que da água. Tá? Mas então, independente do tamanho, da massa, a gente tenderia a dizer que a densidade do iceberg é maior, né? Você fala, nossa, né? Aquele bloco enorme de gelo, mas tem que lembrar que o volume dele também é proporcional, né? E ele está, então, aqui no mar flutuando, né? Que o tamanho, a proporção da massa em relação ao volume, ela se mantém. O cubo de gelo também se mantém aqui flutuando, né? E a densidade dos dois, então, é a mesma, tá? A densidade do gelo é de 0,92, né? Aproximadamente 0,92. E a da água é de 1. Então, a gente já vai falar dessas diferenças. Então, a densidade, ela é essa relação de massa da solução
sobre o volume da solução. Então, se eu estou falando da densidade do gelo, é a massa do gelo sobre o volume do gelo. A densidade de um café é a massa daquele café sobre o volume daquele café. Então, a unidade básica aqui do Sistema Internacional de Medidas é quilos por metro cúbico, mas a gente também encontra gramas por centímetro cúbico, né? São unidades equivalentes. Então, a densidade, ela indica como a matéria está composta, está distribuída em um corpo, né? Então, materiais com arranjos moleculares mais compactos têm densidades mais elevadas. É isso que justifica a diferença de densidade entre a água e o gelo. Então, a água ela tem um arranjo molecular mais compacto em relação ao gelo. Quando a gente coloca a água para congelar, né, a gente tem um aumento do volume, uma expansão do volume, né, das moléculas, e com isso, esse arranjo molecular ele fica menos compacto e a densidade, então, diminui. Então, como eu falei aqui, né, a água, então, ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. À medida, então, que a gente faz o congelamento, né, o gelo, ele assume, então, uma estrutura muito mais espaçada, um volume, né, que se expande, forma, então, hexágonos com espaços vazios, nessa daqui é a estrutura do gelo, então, e com isso a densidade vai diminuir. Tá? Se o volume expandiu, a densidade diminui. Tá? Então, por ser menos denso que a água, o gelo flutua sobre ela. Se a gente colocar, então, um copo de água e puser o gelo vai flutuar. Em compensação, se a gente colocar, então, o álcool, um copo com álcool, e colocarmos os cubos de gelo eles não flutuam, eles vão afundar. Por que disso? Porque o gelo tem uma densidade maior do que a do álcool. Tá? Então, enquanto o álcool tem uma densidade de 0,8, o gelo tem uma densidade de 0,9, né? 0,92. Então, o gelo em relação ao álcool, ele é mais denso, então ele afunda, tá? Ele não flutua. A densidade, ela não é constante, ela vai variar de acordo com a temperatura e de acordo com a pressão. Então, sempre que a gente fala da densidade, a gente tem que definir em qual temperatura que está, em qual pressão. No caso da temperatura, à medida que eu aumento a temperatura, eu vou reduzir a densidade do material. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a densidade ela é uma relação de massa pelo volume. Quando a gente aquece o material, a gente está agitando as partículas desse material. Então, essas partículas, ao serem agitadas, elas se chocam e, ao se chocar, elas se distanciam. Então, o volume, ele expande. Se o volume expande, aumenta o volume, aumenta o denominador, a densidade vai diminuir. Então, a temperatura, ela promove o aumento do volume, ela dilata, né, o volume, e com isso a densidade diminui. É o princípio, por exemplo, dos balões, para que eles subam, né, então há o aquecimento, né, do balão, do ar, então, que está dentro do balão, né, e aí esse ar, ele fica menos denso do que o ar de fora, e com isso o balão sobe. Tá? Então, a densidade, ela é dependente da temperatura. E também ela é dependente da pressão, né? E da mistura de componentes, né? Da quantidade de solutos que estão dissolvidos nesse sistema, né? Então, por exemplo, a densidade do mar, ela é maior do que a densidade da água pura, porque no mar a gente tem, então, uma quantidade de sal dissolvido, né? E a densidade, então, quanto mais sólidos a gente está dissolvendo, maior a densidade, né? Estou aumentando a massa, maior a densidade. O Mar Morto, né, ele tem, então, essa fama, né, de que as pessoas, elas conseguem flutuar, então, elas ficam flutuando na água, porque tem uma grande concentração de sal que está dissolvido nessa água, né? Então, a densidade do Mar Morto, ela é de 1,35 gramas por centímetro cúbico, muito superior à densidade da água, que é 1. Né? Então, parece aquela brincadeira, né, de afunda ou boia, né? Então, aqui no Mar Morto, as pessoas boiam, então, porque a densidade realmente do mar é muito maior pela quantidade de sais presentes. Então, isso é importante para quê para a gente, né? Essa propriedade de densidade influencia no quê? Influencia em várias coisas, né? Em várias operações unitárias. Por exemplo, na operação de congelamento, como eu falei para vocês da jarra, né? Trincando aí lá no laboratório de análise sensorial. Aqui a gente tem a densidade de vários alimentos. Olha a densidade das frutas frescas.
a densidade, então, fica entre 0,8, né, quase 0,9, até um pouquinho acima de 1. Então, depende do quê? Depende da quantidade de água, dos sólidos dissolvidos, né? Mas olha quando a gente congela essas frutas, como que a densidade fica muito menor. Então, quando a gente trabalha com uma operação, por exemplo, de congelamento, com o armazenamento desses produtos congelados, então a gente tem que lembrar que o volume desses alimentos vai aumentar, vai expandir, e com isso a densidade deles vai diminuir. A água, então, como eu falei, tem uma densidade de 1, o gelo de 0,92. À medida que a gente vai adicionando, então, sais, a gente vai aumentando a densidade. A densidade do sal é de 2,16. A do trigo aqui em grão, e dos alimentos de forma geral, né? Então, é uma densidade maior do que 1. Então, é de 1,4 a 1,43 aqui no caso do trigo, né? Depende da composição do alimento. O leite integral, a densidade é de 1,03. Para quem já estudou a disciplina de tecnologia de leites, sabe que a densidade é uma propriedade fundamental na hora da recepção do leite, né? Um dos testes de plataforma na recepção dos laticínios é o teste da densidade, justamente para saber se esse leite não foi adicionado de água, se não foi adicionado de outras substâncias, né, que poderiam alterar a densidade do leite, mas principalmente a água. Então, a gente tem que saber certinho a densidade do leite para qualquer alteração, a gente saber, então, que pode ter havido uma adição fraudulenta aí de substâncias, né? No caso do açúcar cristal, então, a densidade aqui de 1,59, e aí a gente tem também a densidade de alguns ingredientes que a gente utiliza. A maior parte dos ingredientes, eles vão aumentar a densidade dos alimentos, que é o caso da glicose, da sacarose, do amido, da celulose, da proteína, dos ácidos, né, como ácido cítrico. Mas tem uma característica importante que é da gordura. A gordura, ela tem uma densidade pela sua composição, né, pelo seu arranjo molecular, ela tem uma densidade menor do que a densidade da água e a densidade dos outros componentes presentes no alimento. Então, alimentos muito gordurosos, eles tendem a ter uma densidade menor. E essa propriedade aqui é uma propriedade muito importante, essa característica, né? É muito importante para laticínios também, né? Para a separação da gordura do leite. Como é que a gente separa a gordura dos outros elementos do leite? Justamente por conta da densidade. Como a gordura é bem menos densa do que os outros componentes do leite desnatado, ela consegue ser facilmente separada por centrifugação, tá? Então, a gente já vai falar disso. Então, aqui a gente tem um gráfico da densidade em função da temperatura. Então, à medida que a gente vai aumentando a temperatura, a densidade aqui de todos os alimentos, aqui ela vai caindo, tá? Por quê? A temperatura vai aumentando a agitação das moléculas, expandindo o volume, e com isso a densidade cai, independente aqui dos alimentos. Agora, a gente tem as diferenças decorrentes dos tipos de alimentos. Então, para os alimentos aqui que têm menor quantidade de gordura, a densidade é muito maior do que para os alimentos que têm maior teor de gordura. Então, aqui o número 1 é o leite desnatado, né? Então, o leite onde a gente já retirou a gordura, o creme do leite. O 2 aqui é o leite padronizado, onde foi retirada uma parte aqui da gordura, né? Então, o leite ficou com 2,5% de gordura. O 3 é o leite integral, com 4,5% de gordura, antes do laticínio retirar qualquer quantidade de gordura, né, para fazer o creme de leite, né, a nata e assim por diante. Então, aqui a gente tem do 1 ao 3 os alimentos que têm menor quantidade de gordura. Então, eles têm uma maior densidade. Tá? Já que o 4 e o 5, então, eles são, por exemplo, o creme de leite a 30% de gordura e o creme de leite a 48% de gordura. Então, a densidade deles, mesmo a inicial aqui numa temperatura mais baixa, já é menor do que a densidade aqui dos alimentos que tem menor teor de gordura. Então, a densidade ela é influenciada pelo tipo de componente desse alimento, né? E também pela temperatura. É isso que esse gráfico está mostrando. Então, quem que possui maior densidade? O leite desnatado ou o leite integral? Então, a gente tem que pensar aqui quem é que tem maior teor de gordura. Quem tiver maior teor de gordura tem menor densidade, porque a gordura é menos densa. Então, o leite desnatado ou o leite integral? Né? O leite desnatado já foi retirada a gordura dele. Ele pode até ficar aí com 0,5%, né, de gordura, mas uma grande parte dessa gordura já foi retirada.
O leite integral, ele ainda tem aquele teor de gordura, né, que chegou no laticínio. Então, ele tem uma quantidade maior de gordura em comparação ao leite desnatado. Se o leite integral tem uma quantidade maior de gordura, então ele vai ter a menor densidade. Quem tem a maior densidade é o leite desnatado, que tem menor teor de gordura. Tá? Então, o leite desnatado é aquele que tem maior densidade. Ele tem menos gordura e a gordura tem menor densidade. Bom, e leite integral ou creme de leite? Então, novamente, o leite integral, ele tem aí em torno de 4, 4,5% de gordura, né? Depende aí da fase em que esse leite está lá no laticínio, né? Se ele já é um leite padronizado ou não. Mas é um teor menor do que o do creme de leite, porque o creme de leite vai ter de 20 a 30, 40%, né, de gordura. Então, ele tem um teor muito maior de gordura. Quanto mais gordura tiver, menor a densidade, porque a gordura tem menos densidade, né? Ela é mais leve, né, do que o restante dos componentes do leite. Então, aqui, quem tem maior densidade é o leite integral. E esse princípio, então, da densidade, como eu já falei para vocês, é muito importante, então, na separação da gordura do restante dos componentes do leite, que é feito, então, nos laticínios, né? E o equipamento, então, é a desnatadeira. Na verdade, ela é uma centrífuga, né? A gente vai ter uma aula específica sobre centrífugas, né? E essa aqui é uma centrífuga de discos. Então, o leite, ele vai entrar, né? O leite integral, ele vai entrar aqui na parte de cima, aqui da centrífuga. Essa parte aqui da centrífuga é uma série de discos, né? Então, eu vou mostrar até um vídeo para vocês depois, não nessa aula, sobre como que é a estrutura desses discos. São vários discos, um sobre o outro, né? Então, um sobreposto ao outro. Eles têm esses furinhos aqui para permitir justamente a passagem dos fluidos, né, dentro dessa centrífuga. E ela na parte interna aqui, esse eixo aqui vai estar girando em alta velocidade, né? Então, aqui, essa parte interna aqui da centrífuga é esse esquema aqui, né? De um lado só. Então, o leite, ele está entrando aqui, que ele entraria aqui no desenho, né? E aí, ele vai fazer um caminho deste lado e toda essa estrutura aqui se repete aqui neste outro lado, tá? Então, a centrífuga, ela vai ser dividida em duas partes aqui, né? Essa parte aqui da esquerda, a mesma parte vai estar aqui na parte direita também. Tá? Então, são discos, né? Esses disquinhos aqui, que vão estar sobrepostos e vão abrir canais por esses furinhos aqui. Então, o leite integral, ele vai entrar aqui pela parte de cima da desnatadeira. Quando ele chegar aqui no fundo, esse eixo, ele está girando em alta rotação. Pela ação, então, dessa força centrífuga, os componentes do leite, eles vão se separar. As frações mais leves do leite, elas vão subir. Qual que é a fração mais leve, menos densa? É a fração da gordura do leite, é o creme do leite. Então, esse creme do leite, ele tende a subir e ficar mais próximo do eixo. Então, ele vai passar pelos furinhos aqui mais próximos do eixo e vai ser captado, então, por uma tubulação diferente no equipamento em relação aos demais componentes do leite. Os demais componentes do leite, então, que é o leite desnatado, né? Então, a água, a proteína, a lactose do leite, os sais, eles são mais densos em relação à gordura. Então, eles vão permanecer no fundo aqui, né? Quando tiver esse movimento de rotação, a parte mais leve sobe e a parte mais densa tende a ficar aqui nas paredes do equipamento. Tá? Então, as frações são separadas nesse movimento de agitação. Essas frações mais densas vão ficando mais para o fundo do equipamento e correm aqui na parede do equipamento até serem retiradas por uma outra tubulação aqui do equipamento. Então, aqui a gente tem duas tubulações separadas, né? Uma onde vai sair o creme e a outra vai sair os compostos mais densos, né? Então, isso aqui a gente vai ver com detalhes depois, vou mostrar um vídeo, né, da parte interna dos equipamentos, mas só para vocês saberem, então, que a desnatadeira, ela faz essa separação dos componentes do leite, da gordura do leite em relação aos outros componentes, justamente utilizando o princípio, a propriedade da densidade. E esse equipamento aqui, a centrífuga, ela também pode ser, no laticínio, pode passar por uma etapa chamada de bactofugação. Então, é uma centrífuga que faz a retirada também, aqui tem as partículas aqui, né? Faz a retirada de micro-organismos, né? Que são células que estão presentes aí no leite, né?
E a centrífuga pode ser utilizada para separação também desses micro-organismos, novamente também pela densidade, que esses micro-organismos, essas células, vão ser mais densas e podem ser separadas também do restante do leite, tá? Bom, então, a gente tem a densidade para líquidos e sólidos, a gente tem a chamada densidade sólida, onde a gente desconsidera espaços entre partículas, né? A densidade vai ser uma relação direta da massa pelo volume em uma dada temperatura e uma dada pressão. É o que a gente veio falando até então. Só quero destacar para vocês que para sólidos particulados e para pós, a gente tem a chamada densidade aparente. Essa densidade aparente, ela considera os espaços vazios entre as partículas que compõem o produto. E esses espaços vazios, no caso dos sólidos particulados, dos pós, eles são muito importantes. Eles fazem com que a densidade, que o volume aumente, a densidade do produto diminua bastante, consideravelmente. Então, a densidade aparente, ela vai ser bem menor do que a densidade real desses sólidos particulados, desses pós. Porque a densidade aparente está considerando o volume incorporado aí nesses espaços vazios entre as partículas. Tá? Então, reforçando, né, a densidade aparente ela leva em conta o espaço vazio entre as partículas, a porosidade que existe, né, decorrente, então, do volume desses materiais. Então, aqui a gente tem café solúvel, o ovo maltine, né, chocolate em pó, o leite em pó. Então, quando a gente forma essas partículas, a gente incorpora ar, né, espaço vazio entre essas partículas. Então, a densidade ela vai depender dessa geometria, do tamanho, das propriedades dessas partículas. Então, a densidade aparente ela vai ser bem menor do que a densidade real. A gente precisa levar isso em consideração. Então, isso vai ser importante no processamento do leite em pó, do café solúvel, de gelatinas, todos esses sólidos particulados ou esses pós, né? Isso é importante, por exemplo, em equipamentos como spray dryer, que a gente vai estudar depois em secagem, né? Onde a gente tem primeiro a atomização dos líquidos, como leite em pó, café em pó, e depois a secagem. Ao fazer essa secagem, né, no equipamento, esse leite em pó, por exemplo, né, essa partícula de leite, ela vai receber um ar em contracorrente, né, vai secar e ela vai cair nesse equipamento. Essas partículas estão incorporando aí espaços vazios, ar, e a densidade, então, desse produto acaba sendo uma densidade bem menor. Depois a gente vai retomar esse assunto lá em secagem. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, né? A densidade, então, do sal, a densidade real, sem considerar esses espaços, é de 2,16. A densidade aparente, então, do pó, né, do sal refinado, por exemplo, é de 0,96. O trigo, né, o grão de trigo, ele tem uma densidade aqui de 1,4, né? Quando a gente trabalha com a farinha de trigo, a densidade, então, já passa 0,48. Então, olha como que a gente está incorporando, então, ar, incorporando essa geometria diferenciada aí nas partículas, né? Que fazem com que a densidade caia bastante. Mesma coisa o açúcar cristal, é que a densidade real dele, sem considerar esses espaços vazios, é de 1,59. Na hora, então, da gente considerar esse alimento particulado, então, a densidade de 0,8. Então, lembrem que existe essa diferença da densidade aparente, a densidade sólida, real, no caso de alimentos sólidos particulados. E outra característica também da densidade, que é interessante mencionar, é com relação à incorporação de ar. Então, quando a gente faz uma clara em neve, um creme batido, um sorvete, a gente busca, então, incorporar ar nos líquidos. Essa incorporação de ar, então, que cria uma espuma, né, uma massa, né, aerada, o que a gente está fazendo é aumentar o volume. Se eu estou aumentando o volume, a densidade vai reduzir, porque ela é uma relação entre a massa e o volume. Então, a gente tem, por exemplo, né, o sorvete. Uma característica importante do sorvete é o chamado overrun, que é o quanto é incorporado o ar à massa do sorvete. Isso dá uma textura diferenciada, uma textura mais cremosa, mais aveludada, mas também interfere no rendimento do sorvete. Quanto mais ar eu incorporar, maior o volume que eu estou produzindo, né, o rendimento desse sorvete. E aí a densidade, então, vai cair. A gente pode, então, calcular a quantidade de ar incorporada, ou o próprio overrun, no caso do sorvete, pelo volume da espuma, né, ou da massa do sorvete já pronto, menos o volume do líquido,
né? No caso do sorvete, é o volume da calda, né? Que são os ingredientes líquidos que são colocados na sorveteira, dividido pelo volume desse líquido inicial, vezes 100. Então, aí a gente tem um percentual de rendimento, né? Que é função também da densidade. Então, o conhecimento da densidade, como a gente falou, ele vai ser importante para operações de separação, como a centrifugação, operações de redução de tamanho, né? Operações de mistura, né? Então, de homogeneização. Então, para todas essas operações unitárias, a densidade vai ser importante. A gente vai retomar esse assunto depois, nas operações mais para frente. Bom, a segunda propriedade física, então, é a concentração. Então, a gente falou de densidade, vamos falar agora da concentração e depois da viscosidade. Então, a concentração, ela é uma medida da quantidade ou massa de uma substância, de um soluto, contida em uma unidade de massa ou volume da solução. Então, a concentração, ela é massa sobre massa ou massa sobre volume. Mas, espera lá, a densidade também não é massa sobre volume? Qual que é a diferença, então? A diferença é que a densidade é a massa da solução sobre o volume da solução. Já a concentração é a massa de um determinado soluto em relação à massa ou ao volume da solução. Então, por exemplo, um café, onde a gente está adicionando açúcar. Né? Então, quanto mais açúcar eu estou colocando, mais eu estou concentrando essa solução. Por quê? Eu estou adicionando um soluto, que é o açúcar, em relação e estou aumentando com isso, né, o volume da solução, que é o volume de café mais o açúcar que eu estou adicionando. Então, a densidade, né, ela é a massa da solução em relação ao volume da solução. Então, se fosse o café, seria a massa do café em relação ao volume do café, né, ou a massa do café com açúcar mais o volume do café com açúcar. Já a concentração vai ser sempre a massa do soluto que eu estou adicionando em relação à massa ou volume da solução. Tá? Não é em relação à massa ou volume do solvente, né? É em relação à massa ou volume da solução. Então, ela pode ser expressa em unidade massa-massa ou massa-volume. Tem diferença, tá? Então, a gente precisa deixar bem claro se a unidade que a gente está trabalhando de concentração é massa-massa ou massa-volume. Por quê? Porque essa propriedade vai depender da densidade dos elementos. Se a densidade for 1, tudo bem trabalhar com massa-massa ou massa-volume. Mas como a densidade da substância geralmente é diferente de 1, faz diferença trabalhar com massa-massa ou massa-volume. A gente tem que indicar direitinho com qual unidade a gente está trabalhando. Tá? As duas são formas de concentração, mas eu preciso indicar a unidade que eu estou trabalhando. Eu vou mostrar já a diferença que existe entre elas. Então, se nós dissermos que uma solução de água e açúcar tem uma concentração de 50 gramas por litro, isso quer dizer que em cada litro da solução eu vou dissolver 50 gramas de açúcar. Isso não quer dizer que em cada litro de água tem 50 de açúcar. Isso quer dizer que em cada litro de solução, água mais açúcar, eu vou ter 50 gramas de açúcar. Bom, então vamos fazer um exemplo, né, para ver se fica mais claro. Se uma pessoa bebe uma lata e meia de refrigerante tipo cola por dia, ela estará ingerindo quanto de açúcar? Sabendo que a concentração de açúcar nesse tipo de refrigerante é de cerca de 120 gramas por litro. Então, considere uma lata como 350 ml. Esse daqui é um exercício bem simples, daria para resolver até por regra de 3. Mas vamos utilizar a fórmula da concentração para ficar mais claro. Então, eu tenho que a concentração aqui do refrigerante, a concentração de açúcar no refrigerante, é de 120 gramas de açúcar em 1 litro de refrigerante. Eu quero saber a massa de açúcar que eu estou colocando. Né? Para isso, eu tenho que saber qual que é o volume, porque a concentração é uma relação de massa por volume. O volume é uma lata e meia. Cada lata tem 350 ml, então eu vou colocar aqui que o volume é 350 da primeira lata e mais 175 da meia lata aqui. Né? Então, o volume total é 525 ml. Convertendo aqui para litros, porque a concentração também está em litros, eu tenho 0,525 litros. Né? Só dividir 525 por 1.000. Lembra lá da conversão de unidades que a gente viu na primeira aula. Tá? Então, a concentração vai ser massa do soluto sobre o volume da solução. A concentração aqui é de 120 gramas por litro. A massa de açúcar é o que eu quero saber, a massa do soluto, dividido pelo volume aqui da solução, que é 0,525 litros de refrigerante, que tem 1 lata e meia. Então, a massa de açúcar, fazendo aqui a multiplicação,
é de 63 gramas de açúcar nesse volume, então, de um pouquinho mais de meio litro de refrigerante. Tá? Então, a gente tem aí 63 gramas de açúcar, é bastante, hein? 63 gramas de açúcar em um pouquinho mais de meio litro de refrigerante. Tá? Então, como eu falei, esse exercício daria para a gente fazer por regra de 3, mas só para a gente entender o conceito de concentração, que é a massa do soluto, do açúcar, em relação ao volume da solução, que aqui no caso é o refrigerante. Bom, calcule a concentração massa por unidade de massa de uma solução de açúcar preparada a partir da diluição de 50 gramas de sacarose em 100 gramas de água. Então, a concentração é massa em relação à massa que ele quer saber. Qual que é a massa do soluto aqui? O soluto é a sacarose, né? Então, 50 gramas. Qual que é a massa da solução? É 100 gramas de água? Não, 100 gramas de água é a massa do solvente. A massa da solução vai ser 100 gramas de água mais 50 de sacarose, que vai ser 150. Então, para a gente achar a concentração, a gente tem, então, que somar 50 gramas de sacarose mais 100 gramas de água, vai dar 150 gramas de solução. Dividimos, então, a quantidade de massa do soluto pela massa da solução e obtemos que a concentração é de 0,33 gramas de açúcar por grama de solução. Essa daqui é a concentração massa-massa. Agora a gente vai fazer com os mesmos dados a concentração massa-volume. Só para vocês saberem que é diferente, né? Os valores vão ser bem diferentes. Então a gente tem que especificar muito bem se a gente está trabalhando com concentração massa-massa ou com concentração massa-volume, tá? Para preparar essa solução aqui, como é que eu faria? Eu mediria, então, numa balança 50 gramas de açúcar e mediria, então, 150 gramas de solução. Né? Coloco 50 gramas de açúcar em 100 gramas de água, eu vou obter 150 gramas de solução. Né? Agora, vamos calcular, então, a concentração, massa por unidade de volume. Essa mesma solução, então, de açúcar, preparada a partir da diluição de 50 gramas de sacarose em 100 gramas de água. Só que agora, a concentração vai ser massa por volume, né? E não massa por massa. Para isso, então, eu preciso saber a densidade da solução. E a densidade, ela não é igual a 1. Se ela fosse igual a 1, então eu tenho uma equivalência entre gramas e ml. Mas aqui não, a densidade da solução é de 1,6. Então, a densidade é muito diferente. Eu preciso saber qual, então, que é o volume da solução. Então, vamos lá. Para eu calcular, então, a concentração, massa-volume, ela vai ser massa do soluto sobre o volume da solução. A massa do soluto eu tenho, porque é a massa do açúcar que foi adicionado, que é 50 gramas. Mas e o volume da solução, qual que é? Eu não posso considerar que 50 gramas de sacarose mais 100 gramas de água, porque aqui está em gramas. E a densidade da solução é muito diferente de 1, é de 1,6. Então, eu preciso calcular o volume da solução, e eu vou calcular o volume a partir da fórmula da densidade. Então, a densidade ela é a massa da solução dividido pelo volume da solução. Então, a densidade foi dada no exercício, que é 1,6 gramas por ml. Ela vai ser igual à massa da solução, é a massa do açúcar mais a massa da água, que vai ser 150 gramas. E o volume da solução é justamente o que eu quero calcular. Então, o volume da solução vai ser 150 dividido por 1,6, que vai ser 93,75 ml. Então, veja que o volume é muito diferente da massa da solução. A massa era 150, o volume é 93,75. Por quê? Porque a densidade é diferente de 1, né? Então, o volume vai ser muito menor, porque a densidade é bem maior do que 1. Bom, então, o que a gente quer saber? A concentração da solução. Né? Então, eu vou calcular massa do soluto, que vai ser, então, a massa do açúcar, dividido por esse volume da solução que eu acabei de encontrar. Então, o resultado da concentração vai ser de 0,53 gramas de açúcar por ml de solução. Então, depois vocês voltam no slide anterior e vejam que a concentração são os mesmos ingredientes que a gente usou para preparar a solução. Só que a concentração medida massa por massa é muito diferente da concentração massa por volume, tá? Porque depende desse volume da solução, que depende da densidade da solução, dos ingredientes que a gente está incluindo na solução. Bom, 100 ml, vamos ver outro exemplo, né? 100 ml de café sem açúcar. A massa foi aferida e é igual a 100 gramas. Qual que é a densidade desse café sem açúcar? A densidade vai ser a massa da solução dividido pelo volume da solução. Tá?
Como a massa da solução aqui é de 100 gramas e o volume de 100 ml, 100 dividido por 100 vai ser de 1. Então, esse café sem açúcar tem uma densidade de 1 grama por ml. Agora, vamos pensar que nesse café a gente está adicionando uma colher aqui de açúcar, né, com 10 gramas de açúcar. Então, eu estou adicionando açúcar. O que vai acontecer com a densidade desse café? Será que ela vai permanecer a mesma? Lembra que a densidade, ela depende da massa da solução. Então, se eu estou adicionando aqui, do volume também da solução. Se eu estou adicionando açúcar, esse açúcar ele vai aumentar tanto a massa, quanto ele vai aumentar também o volume. Então, para isso, para eu conseguir calcular essa densidade aqui do café, eu preciso saber a densidade do açúcar, que é de 1,6 gramas por ml. Então, qual que vai ser a nova densidade do café? Vamos calcular, né? A densidade, então, ela é massa sobre volume da solução. A nova massa do café vai ser 100 gramas do café mais 10 gramas do açúcar, que dá 110 gramas. Qual que é o novo volume do café? Para eu saber o novo volume do café, eu preciso saber quanto que essa colher aqui de açúcar corresponde em volume, quanto que ela aumentou o volume do café. Então, eu vou calcular o volume do açúcar a partir da densidade do açúcar que foi dada aqui. Então, a densidade do açúcar é 1,6. Ele vai ser a massa, então, do açúcar, porque eu estou calculando a densidade do açúcar, né, para saber o volume do açúcar aí que foi acrescentado no café. Então, fazendo essa continha, a gente vai chegar ao cálculo de que o volume de açúcar, essa colherzinha de 10 gramas aqui de açúcar, ela correspondeu ao aumento de volume no café de 6,25 ml. Então, agora a gente tem condição de calcular a nova densidade do café. Então, ela vai ser a massa, o novo volume do café, né? A nova massa do café que já foi dada aqui, 110 gramas, e o novo volume do café, que vai ser os 100 ml, mais os 6,25 ml que vieram do açúcar, né? Do aumento do volume decorrente do açúcar. Então, o novo volume é 106,25. Então, a nova densidade vai ser 110 dividido por 106,25, que dá 1,035 gramas por ml. Ou seja, a densidade do café antes era de 1 e agora passou para 1,035. Então, quanto mais eu vou adicionando o soluto, mais eu vou aumentando a densidade. Lembra que a gente já falou isso? Era o exemplo lá do Mar Morto. Quando eu estou adicionando sais ao mar, eu vou aumentando a densidade. Tá? Aqui também é a mesma coisa. Eu estou aumentando o açúcar, eu estou aumentando a densidade. Agora, vamos pegar o mesmo exemplo, só que a gente vai calcular a concentração. Então, antes de colocarmos o açúcar, a concentração de açúcar no café era 0, não tinha açúcar, né? Não tinha soluto no café. Depois de adoçado, a concentração passa a ser, então, a massa do açúcar sobre o volume total. A massa de açúcar que foi acrescentada é de 10 gramas. E o volume total que a gente acabou de calcular é de 106,25. 100 ml do café mais 6,25 ml do açúcar. Então, essa concentração aqui é só dividir 10 por 106,25, a concentração é de 0,094 gramas por ml. Ou seja, quanto mais açúcar a gente colocar, maior a concentração, mais soluto eu estou adicionando. Então, vai aumentar também o volume total, mas a quantidade de açúcar é maior, né? A massa é maior. Então, fica claro que quanto mais açúcar a gente colocar, maior vai ser a densidade e maior vai ser a concentração. Tá certo até aqui? E, por fim, para a gente terminar a concentração, um fator que é muito importante da gente entender é o grau Brix, que é uma medida, é uma escala de medida para concentração. Então, ela é muito utilizada para medir a quantidade de sólidos solúveis em uma solução. Então, o quanto de soluto está dissolvido naquela solução. E esse soluto, então, a gente vai chamar de sólidos solúveis. A indústria, ela chama popularmente de quantidade de açúcares no alimento, porque a maior quantidade desses sólidos solúveis vai ser de açúcar. Mas os sólidos solúveis, eles envolvem todos os sólidos que estiverem dissolvidos lá no alimento, que podem ser açúcares, podem ser ácidos, né? Então, para frutas é muito comum ácido cítrico, ácido málico, ácido tartárico. Então, esses ácidos também entram aí como concentração, eles também estão concentrando o meio. Minerais, né, também entram aí como sólidos que estão solubilizados. Então, cientificamente, né, a gente fala, então, que o grau Brix é uma medida dos sólidos solúveis de uma solução.
quantos sólidos estão dissolvidos aí nessa solução, uma medida de concentração. Mas popularmente na indústria se fala que o Brix é o teor de açúcares, porque o Brix é muito usado na indústria de alimentos para alimentos que têm uma grande quantidade de açúcares. E aí a gente quer medir justamente essa quantidade de açúcares. Por isso que acaba, né, no popular, acaba ficando como um sinônimo do teor de açúcares, tá? Então, o grau Brix é muito utilizado para sucos, para vinhos, na indústria do açúcar, né, para medir o Brix do caldo da cana, do melaço. É muito utilizado na indústria de frutas e hortaliças, para medir, por exemplo, diferentes lotes, né, o Brix de diferentes lotes de frutas, para poder fazer o suco, né? Então, por exemplo, o suco de laranja. A gente recebe lá na indústria vários tipos de laranjas com diferentes teores de açúcares, né, de sólidos solúveis. A gente mede, então, o Brix desses diferentes lotes, e aí a gente pode fazer blends desses lotes para conseguir obter um suco que tenha uma doçura, que agrade o paladar, sem a gente precisar adicionar açúcar ou adicionar água, para a gente conseguir ter realmente um suco integral. Então, o Brix ele é muito utilizado na recepção, né, de frutas, na elaboração de doces. Então, geleias, doces pastosos, doces de corte, cada tipo de doce tem o seu determinado Brix, que é o Brix ideal, né, o seu ponto ideal, que é determinado, né, para que a gente tenha a melhor qualidade daquele doce, tecnologicamente, se obtenha o melhor doce com melhor qualidade. Tá? Então, o Brix é uma medida muito utilizada. O que significa? 1 grau Brix significa 1 grama de sólidos solúveis em 100 gramas de solução. Então, ele é realmente uma medida de concentração, massa a massa. Né? 1 grama de sólidos solúveis em 100 gramas de solução. Ou a mesma coisa que dizer 1% de sólidos solúveis. Então, se eu tiver uma solução com 25 graus Brix, eu vou ter 25 gramas de sólidos solúveis, basicamente açúcares, né, em 100 gramas de solução. Isso não quer dizer que é em 100 gramas de água, é em 100 gramas de solução. Então, eu tenho 25 gramas de açúcar e 75 gramas de água para formar 100 gramas de solução. É sempre esse cuidado que a gente tem que ter na concentração, que é sempre em relação à massa, o volume da solução, e não a massa, o volume do solvente. Bom, então agora a gente chega na última propriedade física, né, que nós precisamos discutir hoje, que é a reologia, né, que é decorrente então, da reologia, nós temos a viscosidade. Então, a reologia, ela é a ciência que estuda a deformação e o escoamento dos corpos quando submetidos a tensões. Então, ela inclui propriedades como a viscosidade e a elasticidade. Então, sempre que a gente aplica uma tensão, uma força num corpo, né, esse corpo ele vai se comportar ou no sentido de se deformar ou no sentido de escoar. Então, no caso dos sólidos, né, quando a gente aplica uma tensão nesse sólido, ele se deforma. E no sólido ideal, ele se deforma e quando a gente retira a aplicação dessa força, ele volta à sua forma original. Então, isso seria o sólido ideal. Então, aplico uma tensão, essa energia, então, ela é armazenada nesse corpo, e quando a gente retira essa tensão, essa energia armazenada, ela é utilizada para esse corpo voltar à sua forma original. Vou dar um exemplo aqui do queijo, né? O queijo que tem uma forma mais elástica, né? Então, quando a gente aplica uma tensão nesse queijo, por exemplo, eu pego uma faca, não no sentido de cortar, mas pego a faca e só tensiono esse queijo. Imagina que eu estou apalpando esse queijo com a faca, né? Então, eu estou deformando o queijo com essa faca, mas à medida que eu tiro essa faca, o queijo retorna à sua forma original. Né? Imagina que eu estou medindo, pegando a faca e pressionando o queijo como se fosse para ver se ele está soltando soro ainda ou não. Né? Então, eu estou deformando esse queijo, mas essa energia ela fica armazenada no alimento. Quando a gente retira essa tensão, essa energia é utilizada para que o corpo volte à sua forma original. Num sólido ideal, ele volta à sua forma original. Num sólido real, muitas vezes ele fica com uma deformação. Parte dessa energia é perdida na forma de calor e o corpo não consegue retornar à sua forma original. Tá? Já nos fluidos, o que são esses fluidos? Esses fluidos são líquidos
né? Ou mesmo sólidos, particulados, ou que se comportam como fluidos ou gases, né? Basicamente são líquidos e gases. Os fluidos, eles têm um comportamento diferente dos sólidos. Quando eu aplico uma força, eles se deformam de uma forma irreversível. E aí eles escoam. Então, a energia que eu utilizo na aplicação da força, né, quando eu aplico essa força, essa energia ela é utilizada para esse fluido escoar. No fluido ideal, esse fluido ele fica escoando, né, eternamente, porque ele não está perdendo energia na forma de calor e não tem nenhum atrito. Esse fluido ele escoa sem qualquer atrito. No mundo real, no fluido real, a gente sabe que quando a gente aplica força, essa energia é utilizada, então, para o escoamento, mas parte dessa energia é perdida na forma de calor e existe o atrito desse fluido com as superfícies. E esse atrito faz com que esse fluido vá perdendo essa energia. Essa energia vai sendo perdida nesse contato por esse atrito e o fluido, então, chega uma hora que para de se deslocar. Qual que é a diferença? Essa energia que o fluido utilizou para escoar, ela não volta mais. Então, se eu pegar um copo de leite, por exemplo, e jogar esse copo de leite no chão, esse fluido, ele vai, eu estou aplicando uma força, né? Ele vai escoar e eu não tenho mais como voltar esse leite para o copo. A gente não fala que não adianta mais chorar sobre o leite derramado? Eu não tenho como voltar esse leite, né? E ele voltar para a forma original dele. Ele já escoou, a energia já foi dissipada. Né? Então, essa é a diferença entre os dois. Então, nos sólidos ideais, a gente fala que eles se deformam com uma certa elasticidade, né? Então, eles se deformam e voltam ao formato original. Então, eles têm uma propriedade elástica. Os queijos, né? Vários queijos têm massa elástica. Já os fluidos, eles têm essa propriedade de viscosidade, que é essa resistência a fluir. Né? Então, apliquei uma força, essa energia vai ser utilizada para fluir, ela vai deformar irreversivelmente esse líquido e ele vai fluir, a quantidade que ele vai fluir vai depender do atrito que ele vai sofrer, né, com a parede, né? Por exemplo, imagina uma tubulação, imagina um leite sendo bombeado dentro da tubulação lá na indústria. Né? Então, o quanto esse leite vai fluir, eu estou bombeando, estou aplicando uma força. O quanto esse leite vai fluir, o quanto ele vai escoar, vai depender do atrito, né, com essa tubulação, e vai depender também das características desse leite, da resistência que esse leite tem a fluir. Então, essa resistência é chamada de viscosidade. E cada alimento, de acordo com a sua composição, com as suas características, tem uma determinada viscosidade. Então, aqui só, né, retomando isso que eu falei, né, então os sólidos, a gente estuda então a deformação elástica do material, por exemplo, a elasticidade de queijos, né, é como eu falei aqui, se eu pegar uma faca e colocar aqui nesse queijo e apertar, né, estou aplicando então uma força, essa energia ela vai ficar aqui, a hora que eu tirar a faca ele tende a voltar à forma original, sem danos, dependendo do ponto de força também eu estou aplicando, né, então eu consigo comprimir essa energia ela fica aqui comprimida e depois ela é utilizada para retornar ao volume, à forma original. Né? Já os fluidos, líquidos, gases ou mesmo sólidos particulados, né, que vão se comportar como fluidos, e eu vou mais para frente na disciplina eu vou explicar em que situações que isso acontece. Né? Então, o que interessa para a gente é essa viscosidade, né, que é essa propriedade, essa resistência que o fluido tem a escoar. Isso vai ser muito importante na hora da gente projetar equipamentos, projetar processos, por exemplo, bombas, tubulações, agitadores em tanques, trocadores de calor. Então, selecionar qual o tipo de trocador de calor, dependendo do tipo de produto que a gente tem, homogeneizadores, extrusoras. Então, a viscosidade é uma característica extremamente importante para a indústria de alimentos. Por isso que a gente vai retomar esse conceito que vocês já viram em física. Então, basicamente, o que interessa para a gente é o seguinte, né? A nossa lógica é a seguinte: vocês acham que a energia necessária para bombear um leite condensado através de uma tubulação vai ser a mesma energia requerida para bombear um leite, né, integral, um leite que acabou de ser tirado lá da vaca? Vai ser totalmente diferente, né, gente? Bombear um leite condensado dentro da tubulação é muito mais difícil, requer muito mais energia do que o leite. Por quê? O leite condensado, ele é mais viscoso.
pelas características dele, né? Então, pelo tanto de sólidos que foram incorporados, de açúcar que foi incorporado, alterou a concentração, alterou a densidade, a viscosidade também alterou, que é essa resistência a fluir. Então, o leite condensado ele vai apresentar muito mais resistência a fluir do que o leite. Então, essa propriedade de viscosidade vai ser muito importante, porque o cálculo que eu vou ter que fazer num bombeamento, a energia que vai ter que ser transferida para esse alimento, para o leite condensado, vai ser muito maior do que para o leite. Então, isso é importante da gente entender. Então, a viscosidade, ela é essa resistência interna do fluido a escoar. Então, o ketchup, cremes, xaropes, iogurtes, essas características que eles têm, né, que a gente fala que eles são mais espessos, são mais grossinhos, esses termos que a gente usa no popular são características de viscosidade, tá? Do quanto esses fluidos eles demoram, eles vão ter uma resistência para escoar. Quanto maior a viscosidade, maior é a resistência ao movimento e menor a capacidade de escoar. Quer dizer, mais energia a gente precisa fornecer para bombear esses fluidos dentro de uma tubulação. Imagina bombear um ketchup, né? Fazer o transporte de um ketchup de um tanque para outro. Tem uma dificuldade muito maior do que se for para transportar, por exemplo, um molho de tomate mais ralinho, que a gente fala, né? Mais fino, que na verdade é um fluido menos viscoso. Então, a viscosidade ela vai alterar com relação à temperatura, à concentração, ao peso molecular, aos materiais que estão em suspensão. Tá? Então, todas essas características são importantes da gente entender quando a gente fala de viscosidade. Em relação à temperatura, quanto maior a temperatura, menor é a viscosidade. Tá? Então, só pensar no mel, por exemplo. Né? Quando a gente tem o mel a temperatura ambiente. Esse mel ele vai estar muito mais viscoso, né? Ele tende até a cristalizar. E aí, não vou nem entrar no mérito do porquê cristaliza e tal, porque aí vocês vão ver em tecnologia de ovos, pescado e mel. Mas é só entender que na temperatura ambiente, esse mel ele vai ficar muito mais viscoso. Né? À medida que eu aqueço esse mel, então se eu tentar aquecer esse mel, eu vou reduzindo a viscosidade. Tá? Então, esse mel ele vai ficando mais líquido, que a gente fala, mais fino, mais ralo. Na verdade, eu estou diminuindo a viscosidade. Por quê? A maior temperatura ela vai impedir associações das moléculas, que levariam ao espessamento. Então, a temperatura ambiente existe um tipo de associação das moléculas. À medida que eu aqueço, eu impeço essa associação. Né? Eu estou quebrando essas associações de moléculas. Né? E o alimento ele fica mais fluido. Né? Bom, a viscosidade ela altera também com relação à concentração. Então, em geral, né, quando eu aumento a concentração, eu também aumento a viscosidade. Tá? Então, isso de forma geral, porque a viscosidade, a gente vai ver, né, daqui a pouquinho, que existem vários tipos de fluidos, né, vários tipos de substâncias, né, de líquidos, de gases. O comportamento deles pode ser bem diferente, a depender aí do tipo de força que a gente está aplicando. Mas, de forma geral, então, quanto mais eu aumento a concentração, mais eu tenho um aumento da viscosidade. No caso do peso molecular, também, em geral, quanto mais eu aumento o peso molecular das moléculas, maior a viscosidade dessa solução. E materiais em suspensão, quanto mais eu tenho partículas em suspensão com maior tamanho, né, mais eu produzo atrito e também maior a viscosidade. Então, a viscosidade ela vai alterar dependendo dessas características, então, do alimento. E o que acontece? Um fluido, então, como é que ele escoa, né? Na verdade, o líquido, ele possui camadas, ele não escoa de uma forma uniforme, né? Ele escoa em camadas. Quando ele flui sobre uma superfície, a camada superior, ela flui mais rápido e ela vai arrastando as camadas inferiores, tá? Então, nas camadas inferiores, a velocidade é um pouco menor, até chegar naquela camada que está mais próxima da superfície, que é aquela camada que vai demorar mais a fluir. Então, se eu jogar um mel, né, um copo de mel assim no chão, né, para a gente ver escoar. Então, as camadas superiores desse mel, elas sempre vão fluir de uma forma mais rápida e vão arrastar as camadas de baixo até chegar na camada que está mais próxima da superfície, que é aquela que vai ter mais resistência a escoar. Ela vai ser a última a ser puxada, né? Ainda tem o atrito com a superfície.
Então, a força que move o fluido, ela é chamada de força de cisalhamento, né? Ela é uma força que ela vai esfregando, imagina uma mão sobre a outra que vai esfregando, né? Deslizando uma camada sobre as outras. Então, a força de cisalhamento, a gente pode representar desse jeito aqui, né? Então, a camada de cima, ela flui mais rápido, ela vai arrastando as camadas de baixo, cisalhando, arrastando, puxando as camadas de baixo. Ao aplicar uma força de cisalhamento, os fluidos, então, eles sofrem transformações irreversíveis, eles não voltam mais à forma original. Então, essa energia mecânica, ela não se recupera mais, né? Ela vai resultar, então, no escoamento viscoso e também na perda na forma de energia térmica, de calor, se for o caso, né? Do fluido real, realmente, que acaba, né, no escoamento também, perdendo essa energia na forma de calor. Então, em resposta a essa força externa aqui de cisalhamento, o alimento ele tem uma força, o fluido, né, o alimento ele tem uma força interna, né, que é chamada de tensão, que vai agir de forma contrária, que é uma resistência do alimento ao fluir. Então, quanto maior for essa tensão de cisalhamento interna do alimento, né, que é contrária à força que eu estou aplicando, mais eu tenho resistência a fluir. E esse fluido vai fluir em menor velocidade. Tá? Então, sempre quando eu aplico uma tensão, aplico uma força, eu vou ter uma tensão aí do alimento, do fluido, na direção oposta, e é isso que faz com que esse alimento tenha uma resistência a fluir, né? Essa tensão vai depender de todas aquelas características que a gente já falou. Peso molecular das partículas, concentração, temperatura e assim por diante. Então, no fluido ideal, se a gente não tivesse o escoamento com atrito, à medida que eu aplico uma tensão, a camada de cima, ela tem uma velocidade maior, mas ela empurraria as outras e a gente teria uma velocidade constante, porque eu não tenho tensão de cisalhamento, eu não tenho esse atrito atuando no movimento. Né? Só que isso é uma situação ideal, uma situação que na prática não ocorre, porque a gente tem a resistência do alimento, essa tensão do alimento, a gente tem o atrito do alimento com a tubulação. Então, numa situação ideal, os fluidos, eles têm dificuldade, têm uma resistência escoar. Então, no fluido real, as camadas de cima, elas fluem numa velocidade maior e elas vão arrastando as camadas de baixo, né? Então, a camada de baixo, próxima aqui à tubulação, ela vai ser a que mais vai oferecer resistência para escoar. Então, existe uma velocidade que é chamada de taxa de deformação. Bom, com base em tudo isso que a gente falou, então, na viscosidade dos fluidos, eles podem ser divididos, então, classificados em não newtonianos e em newtonianos. A gente já vai falar um pouquinho sobre essa divisão. Os não newtonianos, eles podem ainda ser divididos em dependentes do tempo, independentes do tempo e viscoelásticos, tá? E aí cada uma dessas daqui, né, dependentes ou independentes do tempo, ainda abrem em várias outras classificações, tá? Então a gente vai falar de cada um desses tipos de fluidos agora. Então, o que é o fluido newtoniano? Fluido newtoniano é aquele quando eu aplico a força de cisalhamento, né? Essa força ela é diretamente proporcional à velocidade do fluido. Quer dizer, essa relação é linear. Quanto mais eu aplico força, mais essa força é utilizada, essa energia é utilizada para que esse fluido escoe. Tá? Então, quanto mais força eu aplico, maior é essa velocidade do fluido. Elas são diretamente proporcionais. Tá? Então, isso ocorre com a água, né? Então, quanto mais eu tenho um copo de água, se eu jogar esse copo de água com mais força, né? Escoa com maior velocidade. Se eu jogar com menos força, escoa com menos velocidade. Então, a velocidade de escoamento desse fluido, ela vai ser diretamente proporcional a essa força que eu estou aplicando. Soluções muito diluídas de sal, de açúcar. O leite também é um fluido newtoniano, né? Não leite já concentrado, né? Mas o leite puro, né? Ele é um fluido newtoniano. Gases, a maior parte dos óleos, isso é interessante. Muita gente acha que os óleos, eles não são fluidos newtonianos, porque eles são muito viscosos. Mas aqui, se ele é fluido newtoniano ou não tem a ver com o fato dele ser mais viscoso ou menos viscoso. Tem a ver com a composição desse alimento, que faz com que, à medida que eu aplico uma força, a velocidade com que ele escoa é proporcional a essa força aplicada. Então, ele pode escoar com maior velocidade ou com menor velocidade, mas essa velocidade vai ser proporcional à força que eu estou aplicando.
Então, no fluido newtoniano, que seria a situação ideal para a gente, tá? É que, infelizmente, a maior parte dos alimentos não se comporta dessa forma newtoniana. Então, no fluido newtoniano, a viscosidade ela é chamada de viscosidade dinâmica. E ela vai permanecer constante. A viscosidade, ela pode ser, daquele fluido, ela pode ser maior ou menor. Então, no caso da água, uma viscosidade menor. No caso do óleo, uma viscosidade maior. Mas o interessante é que essa viscosidade ela vai permanecer constante, independente se eu aplicar mais ou menos força. Então, a velocidade de escoamento altera, mas a viscosidade desse fluido permanece constante. Isso é muito importante na indústria de alimentos. Se eu for fazer um bombeamento, eu posso aumentar a força dessa bomba ou diminuir, que eu não vou alterar a viscosidade desse fluido. Então, ele vai escoar do mesmo jeito na tubulação. Isso é muito importante, uma característica que é muito desejável para a indústria. Mas, infelizmente, então, a maioria dos alimentos é não newtoniana. Né? Então, aí a gente tem emulsões, suspensões, soluções concentradas que contêm amido, pectinas, proteínas. Todos os outros alimentos, né, eles têm, então, essa característica de serem não newtonianos. Que é o quê? É essa relação entre a tensão, essa força de cisalhamento e a velocidade com que escoa não é linear. Então, a viscosidade desses fluidos vai alterar conforme eu aplico a força e conforme eles escoam e vão se deformando. E essa viscosidade, ela é chamada, então, de viscosidade aparente, né? Porque ela vai se alterar de acordo com a força que eu estou aplicando, e essa viscosidade, ela pode aumentar ou ela pode diminuir, tá? Vai depender do tipo de fluido. Por isso que o fluido não newtoniano, ele tem uma série de classificações, enquanto que o fluido newtoniano, ele só tem essa classificação. Ele é newtoniano? Ótimo, então ele não altera a viscosidade, mesmo que eu aplique mais força, menos força, né? Eu vou só alterar a velocidade com que ele escoa, mas não vou alterar a viscosidade. Já nos fluidos não newtonianos, à medida que eu aplico a força, eu altero a viscosidade. Ela pode aumentar ou pode diminuir. Então, essa taxa de deformação aí do fluido, ela vai se alterar. Então, aqui é a diferença, então, aqui num gráfico, né, entre o fluido newtoniano e o fluido não newtoniano. Então, no caso aqui do fluido newtoniano, a gente tem aqui o gradiente de velocidade, né, então, o quanto que esse fluido ele está escoando em relação à tensão, à força que eu estou aplicando. Então, aqui vocês vejam que é diretamente proporcional. Quanto mais eu aumento aqui a força que eu estou aplicando, mais eu estou deformando, eu estou fazendo com que essa velocidade do fluido, né, essa velocidade de escoamento, aumente. Então, ela é diretamente proporcional. Aumentei a força que eu estou aplicando, eu aumento a velocidade com que esse fluido está escoando, né? A taxa com que ele está se deformando aí, que ele está escoando. Mas a viscosidade, ela permanece constante. E eu já vou falar como é que a gente mede a viscosidade, como é que a gente olha a viscosidade num gráfico assim. Já que no fluido não newtoniano, à medida que eu vou aplicando uma tensão, uma força, né, eu vou alterando esse gradiente de velocidade. E aí, esse gradiente de velocidade, ele pode ser maior, menor, vai depender aí do tipo de fluido. E a viscosidade também é alterada. Tá? Então, a taxa de deformação, a velocidade desse fluido e a viscosidade são alteradas em função da tensão que eu estou aplicando. E como é que a gente mede a viscosidade num gráfico como esse? A viscosidade, ela vai ser o coeficiente angular da reta. Eu não sei se vocês lembram desse conceito, que é o valor de μ. Então, eu trouxe aqui, né, para ficar mais fácil da gente ver. Eu acho que no próximo gráfico vai ficar ainda mais fácil. Então, deixa eu explicar isso daqui, depois no próximo eu mostro o μ. Mas é que o μ já está aparecendo aqui também, o coeficiente angular. Então, aqui a gente tem dois tipos de fluidos, né? Nesse caso aqui, os dois são newtonianos. Então, os dois estão representados aqui por uma reta, tá? Aqui a gente tem a força que eu estou aplicando, então, e aqui a taxa de velocidade. Então, à medida que eu aumento aqui a força que eu estou aplicando, eu aumento a velocidade de escoamento desses fluidos, tá? Aqui eu tenho o fluido A e aqui o fluido B. O fluido A, ele é o óleo. E o fluido B é a água. Isso aqui é o que eu estava comentando com vocês. Que muita gente acha que o óleo ele não é newtoniano, só pelo fato dele ser mais viscoso. Mas a definição de newtoniano não tem a ver com se o fluido ele é mais ou menos viscoso.
tem a ver com o comportamento desse fluido quando eu aplico uma força. E nesse caso, tanto o óleo quanto a água, eles se comportam da mesma forma. Apliquei a força, a velocidade deles vai ser proporcional à força que eu estou aplicando. E a viscosidade se mantém constante. A diferença é que o óleo, ele é muito mais viscoso do que a água. Onde é que eu meço essa viscosidade no gráfico? É pelo coeficiente angular. O coeficiente angular é esse ângulo que se forma aqui, entre aqui o eixo X e a reta que foi traçada. Tá? Então, no caso aqui, o coeficiente angular aqui do A é esse que eu estou indicando aqui. Enquanto que o coeficiente angular aqui do B é esse menorzinho aqui. Então, isso indica, né, o valorzinho aqui de μ, indica, então, que a viscosidade da água é muito menor do que a viscosidade do óleo, tá? O coeficiente angular aqui da água é muito menor do que do óleo. Só que os dois são fluidos newtonianos e se comportam da mesma forma, tá? Então, quanto maior a inclinação do gráfico de tensão e taxa de cisalhamento, maior é a viscosidade do material. Porque justamente essa inclinação aqui, que é medida pelo valor de μ, que é a viscosidade. Bom, nos fluidos não newtonianos, a gente tem, então, as diferentes divisões, né? A gente tem, então, aqueles que são independentes do tempo e aqueles que são dependentes do tempo. Os independentes do tempo, o que significa isso? As propriedades reológicas não dependem do tempo de aplicação da força. Então, se eu aplicar essa força por mais tempo ou por menos tempo, as propriedades, elas não vão mudar. Tá? Elas são independentes, então, do tempo. E nessa classificação, então, a gente tem vários tipos, né, de fluidos não newtonianos independentes do tempo. O primeiro deles, e que a maioria dos alimentos está nessa categoria, são os pseudoplásticos. O que é isso, pseudoplástico? Significa que, com o aumento da velocidade do fluido, a viscosidade diminui. Então, à medida que eu aplico uma força, né, então, independente se vai ser por muito tempo que eu aplico essa força ou por pouco tempo, mas eu apliquei uma força, à medida que eu apliquei a força, eu aumento a velocidade do fluido. E aí a viscosidade desse fluido diminui. Esse daqui é um exemplo típico do suco concentrado de frutas. Então, imagina que eu tenho um copo de suco, né, concentrado e que está lá parado. Esse suco concentrado lá parado, ele vai estar com uma viscosidade maior, né? Ele está lá paradinho. À medida que eu pego uma colher e que eu agito esse suco, então eu estou aplicando uma força de agitação. Independente se eu aplicar por muito tempo essa força ou por pouco tempo, esse fluido ele vai se comportar do mesmo jeito. O que vai acontecer? À medida que eu aplico essa força, eu aumento a velocidade do fluido, eu estou agitando, né? Aumentei a velocidade do fluido, a viscosidade desse suco vai diminuir. Façam o teste, peguem um suco bem concentrado de frutas, não precisa nem ser tão concentrado, um suco que tem os gominhos, né, de fruta, um suco natural. Deixa ele lá parado, né? Você vai ver que ele está bem mais viscoso. À medida que você coloca uma colher e começa a agitar, esse suco vai ficar muito mais fluido, vai ficar muito mais líquido, muito mais ralinho, né, como a gente fala no popular. Por quê? Ele é um fluido pseudoplástico. As polpas de frutas também são assim, o leite concentrado, o iogurte, sopa, melaço, todos eles se comportam desse jeito, né? Se está em repouso, a viscosidade está maior, né? Eles têm uma determinada viscosidade. À medida que eu agito, que eu aplico alguma força, né, eu aumento a velocidade desse fluido e com o aumento da velocidade, a viscosidade diminui, tá? Então, porque a conformação dessas partículas é diferente sob agitação ou sob aplicação de uma força. Então, esses são os pseudoplásticos. A maioria dos alimentos se comporta desse jeito. Então, em baixos gradientes de velocidade, esses fluidos eles apresentam um comportamento basicamente newtoniano, né? Aumenta a força, aumenta também a velocidade com que eles estão escoando. As moléculas elas estão dispersas ao acaso. À medida que a velocidade aumenta, essas cadeias longas de moléculas, elas tendem a se alinhar. E isso diminui a resistência desse fluido a escoar. E aí a viscosidade diminui. Então, essa é a explicação para esses fluidos pseudoplásticos. Tá? Bom, mas a gente não tem só esses pseudoplásticos, né? Os fluidos não newtonianos, independentes do tempo, a gente também tem os dilatantes. E os dilatantes são os mais complicados na indústria de alimentos. Então, eles têm um comportamento oposto ao pseudoplástico, né?
com o aumento da velocidade do fluido, a viscosidade aumenta. Então, eles estão mais fluidos, né, quando estão paradinhos. À medida que eu aumento a velocidade desse fluido, a viscosidade aumenta e eles tendem a ficar com um comportamento quase igual a de um sólido. Tá? Então, os dilatantes, eles são menos comuns, mas eles são bem problemáticos, tá? Então, fazer o bombeamento de um fluido desses na indústria é bem problemático. Então, a gente tem que trabalhar com bombas específicas, bombas de deslocamento lento, né? Justamente para não aumentar muito a velocidade desse fluido ao ser deslocado, né? E não fazer com que essa viscosidade aumente ao ponto até mesmo desse fluido se comportar como um sólido. Isso é muito claro, né, em suspensões concentradas, né, de partículas como mel e suspensões de amido, né? Então, tem um vídeo que eu vou deixar aqui na sequência, né, não dá tempo de passar agora, mas assistam, é um vídeo do Iberê, o Mundo das Coisas, né, acho que é isso, eu sempre confundo o nome, mas acho que é isso. É um vídeo super legal, super bacana, que ele mostra uma concentração, uma solução, na verdade é uma dispersão de amido, né, o amido ele não solubiliza, ele forma uma dispersão. E aí ele mostra certinho no vídeo a proporção lá de amido para água, né? Mas se você pegar uma solução de amido de milho, né, bem concentrada num copo com água, se você mexer delicadamente, ele fica bem fluido, né? Ele está fluido. À medida que você agita com mais velocidade, né? Que você aplica uma força maior, você começa a aplicar uma força maior, ele vai ficando mais espesso. Então, esse vídeo do Iberê, ele mostra bem uma solução de amido bem concentrada, ele coloca os dedos bem lentamente nessa solução e a solução está líquida, né? Ele consegue mergulhar os dedos e retirar. À medida que ele tenta aplicar uma força com uma maior força, né, com maior velocidade, ele tenta dar um soco nessa solução aí de amido, é como se ele estivesse batendo num concreto, num cimento. Ele não consegue penetrar, né, com a mão nessa solução aí de amido. Por quê? Nessa dispersão de amido. Por quê? Porque o amido, ele numa solução muito concentrada, ele se comporta como um fluido dilatante. Tá? Então, quando você aplica uma força com menor velocidade, como, por exemplo, uma bomba, como eu falei, né, de deslocamento lento, que vai bombear bem lentamente esse fluido, ele se comporta realmente como um fluido, ele escoa, né, com uma certa velocidade. À medida que você aumenta essa força, aumenta essa velocidade, ele se comporta como uma forma muito mais viscosa, até mesmo como um sólido. No caso dessa solução aí de amido, ficou bem sólido, né? Isso que é o interessante. Tem vários vídeos na internet mostrando isso, mas esse do Iberê é bem interessante. Então, aqui eu deixei 2 vídeos para vocês olharem justamente esses fluidos dilatantes, tá? E terem uma ideia, então, do comportamento deles. Bom, e o que justifica, então, isso nesses fluidos dilatantes, né? Então, à medida que a velocidade do fluido aumenta, há uma maior interação entre as partículas, né? Então, elas ficam mais próximas, elas ficam mais justas, isso aumenta a viscosidade, né? Então, conforme... Aqui eu coloquei um desenhinho, né? Então, conforme a tensão de cisalhamento aumenta, essa força que a gente está aplicando aumenta, ou a velocidade dela aumenta, as partículas se organizam de forma a criar grandes espaços, né? Elas ficam mais próximas, mas elas se unem, se alinham de forma a criar esses grandes espaços, por onde o veículo sai, a resistência, o escoamento e a viscosidade aumentam. Então, tudo tem a ver, né, esse comportamento aí não newtoniano tem a ver com essa organização das moléculas, essa reorganização das partículas, né? Elas podem se reorganizar de uma forma alinhada, como ocorre no caso dos fluidos pseudoplásticos, ou elas podem se alinhar num formato que deixa esses espaços, né, criam espaços e aí oferece maior resistência ao escoamento. Então, essa característica das partículas de se reorganizar é que vai influenciar em grande parte essa classificação dos fluidos. Então, os dilatantes, né, ocorrem também, então, fluidos muito, papinha de bebê, fluidos muito concentrados, né, em termos de amidos, né, é muito comum, para quem já fez, né, para quem já hidratou a fécula de mandioca, né, para fazer tapioca, você já pode comprar a fécula já hidratada, né, para fazer a tapioca, ou você pode comprar a fécula sem hidratar e hidratar na sua casa, para depois poder fazer a tapioca. Quem já teve essa experiência de comprar a fécula, hidratar, deixar de um dia para o outro com água, né, e depois escoar essa água,
e obter a fécula, vai ver justamente esse comportamento dilatante. O quanto que é muito difícil de você mexer. Quanto mais você tenta com força mexer essa mistura da fécula com a água, menos você consegue, mais duro fica, mais resistente fica a fluir. Então, você tem que ir com muita calma, né, revolvendo essa água aí da fécula para conseguir realmente obter essa farinha umedecida, né, para poder fazer depois a tapioca. Então, os fluidos dilatantes, eles são um problema, né, em agitadores de alta velocidade, em moinhos, tudo isso a gente tem que pensar em bombeamento, né? Então, se o material se torna dilatante durante a operação, ele vai exigir muito mais potência do motor. Na verdade, a gente tem que trabalhar com o princípio de mexer pouco, né, nesses fluidos, né? Então, agitar pouco, bombear com menor velocidade, para que justamente se evite esse formato, essa forma dilatante desses fluidos, né? Então, como a viscosidade aparente ela cresce com a taxa de deformação, usam-se bombas com deslocamento lento, como eu já falei para vocês. Então, aqui a gente tem graficamente como é que a gente pode representar esses dois fluidos que eu acabei de falar para vocês, o pseudoplástico e o dilatante. Então, aqui, de novo, a gente tem o gráfico, né, da força de cisalhamento que a gente está aplicando, então, no alimento, e aqui é o gradiente de velocidade, né, o quanto que esse fluido escoa, que é a mesma coisa que falar de taxa de deformação, porque à medida que esse fluido está escoando, ele está se deformando, né? Então, aqui a gente tem, aqui essa linha que está apagada aqui, porque não é o objetivo da destaque para ele nesse gráfico, né, mas é o fluido newtoniano. Lembra que a gente falou? À medida que a gente aumenta a força, aumenta aqui a velocidade de escoamento, né, desse fluido, e a viscosidade permanece constante. Já no caso do pseudoplástico, ele já faz uma curvinha nesse sentido aqui. À medida que a gente aumenta a força de atenção, né, a força que a gente está aplicando aqui, a velocidade de escoamento ela vai alterar, né? Ela não é diretamente proporcional. E a viscosidade aqui do fluido pseudoplástico, ela vai diminuir. No caso do dilatante, também não é proporcional e a viscosidade vai aumentar. Como é que a gente mede mesmo a viscosidade? É pelo coeficiente angular. Então, aqui a gente tem que traçar uma reta aqui em cada ponto aqui do gráfico para medir o coeficiente angular e ver se ele aumentou ou se ele diminuiu, tá? É isso que eu estou mostrando aqui. Então, no caso do pseudoplástico, por que a gente fala que ele tem esse comportamento de curvinha assim? Porque se a gente for medindo, traçando uma reta aqui, né, em vários pontos desse gráfico, e medir o coeficiente angular, que eu falei para vocês que o coeficiente angular representa a viscosidade nesse tipo de gráfico, a gente vai vendo que à medida que a gente vai aplicando essa força, independente se é por muito tempo ou por pouco tempo, mas à medida que eu aplico essa força, a viscosidade vai diminuindo, olha lá, o coeficiente angular vai diminuindo. Então, isso é característica de um fluido pseudoplástico. Por isso que a curva assume esse formato. Já no caso dos fluidos dilatantes, é o contrário. Então, a curva é o contrário. Por quê? A gente vai traçando retas também aqui para medir esse coeficiente angular. Aqui é o valor da viscosidade. A viscosidade ela não está nessa curva aqui. Ela está no coeficiente angular. Então, aqui, à medida que a gente vai traçando aqui as retas, a gente vai avaliando o valor do coeficiente angular, olha lá, a abertura aqui no coeficiente angular é muito maior do que aqui. Então, isso claramente está mostrando que a viscosidade vai aumentando. Então, o gráfico ele tem que assumir essa curva, né, para conseguir identificar que a viscosidade vai aumentando à medida que a gente vai aplicando mais força aqui para obter esse fluido, tá? Para escoamento. Bom, além disso, a gente tem outros tipos também de fluidos não newtonianos, né, independentes do tempo. Então, o próximo é o plástico de Bingham, tá? Então, no caso do plástico de Bingham, qual que é a diferença dele? Ele tem um comportamento muito parecido com o newtoniano, tá? De velocidade, de viscosidade permanecer, né? E da velocidade ser proporcional à aplicação da força. O problema é que para ele começar a escoar, ele precisa de uma força mínima necessária que a gente tem que aplicar. Para daí romper, né? Existe um ponto de ruptura aí, para daí esse fluido começar a escoar, tá? Então, a gente sempre dá o exemplo da pasta de dentes, né? Porque a pasta de dentes sozinha, ela não vai começar a escoar. Então, você precisa aplicar uma força inicialmente nela para aí ela começar a fluir. Então, esse é um exemplo assim, para a gente pensar o que seria esse ponto de ruptura, né? Eu preciso de um mínimo de força
Então, vocês vejam que a reta aqui, ela não começa aqui do ponto zero, ela começa mais de cima, porque eu vou aplicando a força até chegar num ponto em que eu passo esse ponto de ruptura e aí o fluido começa a escoar. Então, eu vou apertando a pasta de dente até que a força seja suficiente para romper as tensões do alimento e ele começar a escoar. A partir daí, o comportamento do plástico de Bingham é muito parecido com o fluido newtoniano. À medida que eu aumento a força, né, que eu estou aplicando de tensão, a velocidade ela vai ser proporcional, ela aumenta também, e a viscosidade ela vai permanecendo constante. Então, essa é a diferença do plástico de Bingham em relação ao newtoniano. E alguns exemplos, né, de plástico de Bingham são purê de batatas, massa de tomate, a gordura hidrogenada. Aí vai depender sempre da concentração delas, né? Pasta dental, mas eles tendem a se comportar, então, como plástico de Bingham. Precisam dessa energia inicial, dessa força inicial, e depois se comportam como se fossem fluidos newtonianos. Próxima categoria que a gente tem são os pseudoplásticos e dilatantes, mas com essa tensão inicial. Então, aqui anteriormente, eu falei aqui, né, que tem o newtoniano e tem o plástico de Bingham que precisa dessa tensão inicial. Do mesmo jeito, eu tenho fluidos que são semelhantes ao pseudoplástico e que são semelhantes ao dilatante, mas que também precisam dessa tensão inicial aqui, né, precisam dessa força inicial para romper a tensão do alimento e começar a fluir. Só que a partir do momento que eles começam a fluir, eles podem se comportar como pseudoplásticos, né? E aí a viscosidade vai diminuindo, e aí eles são chamados de pseudoplástico com tensão inicial, ou eles podem se comportar como dilatantes, e aí eles são chamados de dilatantes com tensão inicial. Ah, mas a diferença, então, é a necessidade dessa tensão inicial para daí eles começarem a escoar. E aí, à medida que eles escoam, né, eles podem, então, se comportar ou de uma forma pseudoplástica ou de uma forma dilatante. Então, esses são exemplos, né, as soluções concentradas de polímeros, dispersões concentradas de proteínas. Então, sempre que a gente está desenvolvendo um novo alimento, especialmente alimentos, né, que têm uma viscosidade, né, diferenciada, por exemplo, polpa de frutas, né, um suco de frutas mais concentrado, um purê, uma papinha. Então, a indústria sempre faz análises, né, para determinar o comportamento reológico desse fluido. Então, como é que ele escoa? Ele escoa, né, de uma forma newtoniana, de uma forma não newtoniana. Se for não newtoniano, precisa de uma tensão inicial, de uma força inicial para começar a fluir, ou não precisa? A viscosidade aumenta ou diminui se eu aplico mais ou menos força? Então, isso é avaliado pela indústria. Tá? E aí, aqui, então, a gente tem, né, uma representação gráfica, né? Aqui, o primeiro conjuntinho, onde a gente não tem essa tensão inicial, nós temos o newtoniano, o pseudoplástico e o dilatante. E aí, no segundo conjuntinho, que precisa, então, de uma tensão inicial para começar a fluir, a gente tem o plástico de Bingham, o pseudoplástico com tensão inicial e o dilatante com tensão inicial. Bom, esses todos eram fluidos não newtonianos, que não eram dependentes do tempo. Agora existem os fluidos não newtonianos que são dependentes do tempo de cisalhamento, eles são dependentes do tempo que eu aplico a força. Então, a viscosidade aparente, ela vai depender da velocidade do fluido, do tempo que eu estou aplicando essa força. Então, e aí existem duas classificações, tixotrópicos e reopéticos, tá? O que são os tixotrópicos? Os tixotrópicos são aqueles em que a viscosidade ela diminui com o tempo de aplicação da tensão de cisalhamento. No entanto, após cessar a aplicação da tensão, tendem a retornar à condição inicial de viscosidade. O melhor exemplo de um fluido tixotrópico não é da área de alimentos, mas ajuda muito a gente a entender o que é o fluido tixotrópico, que é a tinta que a gente usa para pintar a parede, né? Então, o que é o tixotrópico? Quando a gente abre a lata da tinta, esse fluido, essa tinta, ela está muito viscosa, né? Então, vamos pensar assim, ela está muito grossinha, né? Ela está muito viscosa. À medida que a gente pega o rolo, né, e coloca, vamos pensar que eu nem estou diluindo essa tinta nem nada, só vou pegar essa tinta e passar na parede, né? À medida que eu pego o rolo, molho nessa tinta e passo na parede, o que eu quero? Eu quero que essa tinta, ela flua na parede, né? Que ela não ofereça resistência
para eu conseguir pintar. Se ela ficar muito grossa enquanto eu estou passando na parede, não vai dar certo. Vai ficar cheio de grumos na hora de eu passar essa tinta, né? Só que o que eu quero? A hora que eu parar de mexer nessa tinta, parar de passar o rolo com essa tinta na parede, ela tem que ficar. Ela tem que ficar com uma viscosidade maior, para ela não escorrer na parede. Senão ela vai escorrer e vai formar aquele pingo, né? Aquele formato de pingo na parede, né? Escorrido. Então, o comportamento que eu quero para a tinta é esse comportamento tixotrópico. Na lata, ela está bem viscosa. À medida que eu aplico uma força, né, a viscosidade diminui. Então, isso que é característica do tixotrópico. À medida que eu aplico a força, a viscosidade diminui. Então, seria igual a um pseudoplástico. A diferença é que a hora que eu paro de aplicar a força, ele volta à viscosidade anterior, à viscosidade que ele estava, como se fosse a viscosidade na lata, né? Então, ele retorna à sua viscosidade inicial. Então, ele é dependente da aplicação da força, do tempo que eu estou aplicando a força, porque se eu parar de aplicar a força, ele volta à viscosidade inicial. Ele não continua fluindo, não continua escorrendo. Então, esse é o principal exemplo do tixotrópico. Do mesmo jeito, a gente tem a maionese na área de alimentos, o ketchup. Então, o que a gente quer com a maionese? No pote de maionese, a maionese de boa qualidade, ela tem uma viscosidade alta. À medida que eu passo uma faca nessa maionese, né? Uma colher, uma faca para retirar essa maionese e passar no pão, eu quero que essa maionese escoe no pão, que ela tenha que diminua a viscosidade, que ela passe bem, espalhe bem pelo pão. Mas a partir do momento que eu paro de aplicar força, eu paro de passar a faca no pão, eu quero que essa maionese volte à viscosidade do pote, que ela fique com a mesma viscosidade, para ela não fluir, senão ela vai cair do pão, vai fazer aquela meleca. Já viram maionese ou requeijão, né, de má qualidade, né, de uma qualidade inferior? A hora que você passa no biscoito ou no pão, no biscoito é mais fácil de ver, né? Se for um biscoito que é furadinho, dali a pouco você vê aquela maionese, aquele requeijão pingando pelo biscoito. Por quê? Ele não retornou à viscosidade original, né? Ele continua fluindo, independente de eu não estar mais aplicando a força. Então, uma maionese, um ketchup, um requeijão de boa qualidade, eles têm que ter esse comportamento tixotrópico. Parei de aplicar força, eles retornam à viscosidade inicial e não ficam escorrendo, não ficam caindo do pão, tá? Bom, então esse escoamento ele é importante na determinação da viscosidade aparente, né, no processo de agitação, de mistura, de escoamento em tubo, centrifugação, todos esses tipos de fluidos, né, eles vão ser muito importantes em todos esses processos de operações unitárias, conforme a gente vai falar mais para frente. Temos também os reopéticos, como eu falei para vocês, né? São dois tipos de fluidos que são dependentes do tempo. Os tixotrópicos e os reopéticos. Os tixotrópicos, eles reduzem a viscosidade à medida que a gente aplica força. Parei de aplicar força, eles retornam à viscosidade normal. Os reopéticos são o contrário, né? Então, a estrutura, ela se fortalece à medida que eu aplico a força. Então, a viscosidade aumenta com o tempo de aplicação da força. Tá? Após cessar a aplicação da força, o fluido tende a retornar ao seu comportamento reológico inicial. Então, ele pode até ser bastante viscoso antes da gente aplicar força, mas a partir do momento que eu começo a aplicar força, ele se torna ainda mais viscoso. Né? E a hora que eu cesso a aplicação da força, ele retorna à viscosidade inicial. Então, o principal do reopético, diferente em relação ao dilatante, é que esse comportamento de aumentar a viscosidade vai depender do tempo que eu aplico a força, né? Seja uma agitação, seja um bombeamento, essa força pode ser uma faca esparramando o produto, né? Num pão, num biscoito, isso é uma força que eu estou aplicando, né? E aí a diferença, então, do reopético para o dilatante é que o reopético, a viscosidade vai voltar ao normal quando eu parar de aplicar força. E no caso do dilatante, não. Então, aqui a gente tem como exemplo dos reopéticos os agentes espessantes. Vários agentes espessantes, à medida então que eu estou aplicando uma força, eles vão espessar o produto, eles vão aumentar a viscosidade. Uma vez que eu paro de aplicar, eles tendem a voltar a viscosidade inicial, tá? Então, eles não ficam eternamente viscosos, né? Não dão eternamente essa característica espessante. Alguns tipos de espessantes funcionam dessa forma reopética.
Então, do mesmo jeito que o comportamento dilatante, o comportamento reopédico também pode causar problemas nos processos, né? Aumenta a viscosidade aparente com o tempo, isso pode causar danos em equipamentos, né? Como centrífugas, bombeamentos, agitadores. Então, a gente tem que tomar cuidado e tem que entender como é que se dá o comportamento de cada um desses alimentos, tá? Então, aqui só mostrando, então, no gráfico, a diferença entre né, o tixotrópico e o reopético. O tixotrópico, então, a gente tem aqui, né, um T1, então ele tem aqui um comportamento, né, semelhante aqui ao do pseudoplástico, só que a hora que eu aplico a força, então, ele passa para um T2. A hora que eu retiro essa força, ele volta para o T1, tá? Então, se a gente traçar aqui a reta e for avaliar o valor de μ, né, a gente vai ver que a partir do momento que eu apliquei essa força e passei para o T2, o valor de μ diminuiu. Então, a viscosidade diminui. Por isso que ele tem esse efeito afinante, né? Porque à medida que eu estou aplicando a força, ele sai de uma posição mais viscosa, vai para uma posição T2 aqui menos viscosa, e depois ele volta para T1. Já o reopético, ele tem esse comportamento aqui, né? Então, ele tem o T1 aqui, é muito parecido com o dilatante, só que à medida que eu apliquei a força, ele vai para essa posição T2. Então, ele aumenta a viscosidade. Se eu traçar a reta aqui e for avaliar o valor de μ, eu vou ver que de T1 para T2 eu estou aumentando a viscosidade, né? Só que a partir do momento em que eu retiro a força, ele volta para T1. Essa é a diferença do reopético, ele volta para T1. Então, ele tem um comportamento espessante enquanto eu estou aplicando a força. Parei de aplicar a força, ele volta para T1. E, por fim, o último tipo de fluido não newtoniano que a gente tem são os viscoelásticos. Os viscoelásticos, eles têm um comportamento... Lembra que a gente falou lá no comecinho que os sólidos têm um comportamento elástico e os líquidos e gases têm um comportamento de viscoso, né, de viscosidade? Os fluidos não newtonianos viscoelásticos, eles unem as duas coisas. Eles se comportam, ora, como propriedades viscosas, fluidas, e horas como propriedades elásticas de sólido. Tá? Então, eles têm essas duas características. Um exemplo típico disso, do fluido viscoelástico, a massa de pão. Né? À medida que a gente vai moldando essa massa de pão, ela vai tendo esse comportamento viscoelástico. Tem horas que ela escoa e tem horas que ela se comporta de uma forma elástica, né? Ela consegue retornar para a posição inicial dela, né? Sem tanta deformação. Então, quando a tensão desses elementos é removida, o material tem uma certa recuperação da deformação, né, mas nunca consegue retornar integralmente à sua forma original. Então, a massa de pão, lembrem sempre, quando a gente está sovando lá a massa de pão, ela vai adquirindo uma estrutura elástica, mas ela é uma estrutura que ainda consegue ter um certo escoamento. Então, ela é uma estrutura viscoelástica, que a gente chama. Parte da energia recebida durante a deformação é armazenada e a outra parte é dissipada. Característica, então, de um fluido que seria puramente viscoso. Bom, então, os principais exemplos de viscoelásticos são a massa de farinha de trigo, gelatinas também tem esse comportamento viscoelástico. Também é importante a gente ter ideia, né, do comportamento reológico desse tipo de mistura, né, porque em equipamentos como as extrusoras, enchedoras, né, isso pode ser bastante prejudicial no fluxo também, né, de escoamento, de agitação. Então, para todos esses cenários, a gente tem que ter ideia desse comportamento viscoelástico. Então, basicamente, né, durante as próximas aulas, a gente vai falar do transporte de fluidos, vai falar de operações como agitação, como extrusão, homogeneização, e para essas etapas, então, a gente vai ter que relembrar esses comportamentos reológicos, né? Então, eu vou falar, lembra que a gente falou do fluido pseudoplástico? Lembra que a gente falou do dilatante? Então, é importante a gente ter essa noção, né? E, por fim, pessoal, para a gente terminar essa aula, nós vamos falar sobre a classificação das operações unitárias, isso bem basicamente, tá? Só para a gente saber, então, que aquele conjunto de operações unitárias que eu falei para vocês, que são milhares de operações que a gente tem, né? Elas podem ser basicamente agrupadas em 3 tipos. Operações onde a gente vê a transferência de movimento, onde há transferência de movimento, eu falei várias vezes de operações aqui que tem essa característica de transferência de movimento, que são, por exemplo, o bombeamento, a agitação, né? Então, são operações onde a gente tem transferência de movimento. Existem operações onde a gente tem transferência de massa,
Então, por exemplo, numa evaporação, numa concentração, numa secagem, o alimento ele está perdendo água, né? Ele está perdendo umidade, então está havendo transferência de massa. E existem operações em que há transferência de calor. Então, numa pasteurização, numa esterilização, numa refrigeração, num congelamento, ocorre transferência de calor. Então, a gente tem um conjunto diversificado de operações, mas a gente consegue agrupar essas operações nesses três principais eixos. Então, isso que é o interessante de estudar operações unitárias. Então, tem operações de transferência de movimento, que são as próximas que a gente vai ver na disciplina. Na sequência, depois a gente vê a transferência de massa e, por fim, a transferência de calor. Então, transferência de movimento, né? Só para ficar mais claro. Elas dependem do transporte, da separação, do comportamento dos fluidos por ação de uma força. Então, aqui eu estou mostrando o ketchup, por exemplo, né? Num alimento. Então, a gente falou bastante já hoje o que é fluido, né? É uma substância que, ao ser submetida à tensão de cisalhamento, ao invés dela se deformar como um sólido, ela vai escoar. Então, são líquidos, gases, partículas fluidizadas. Então, quando a gente estudou hoje a reologia, já é preparando para essas operações de transferência de movimento que nós vamos estudar na sequência. O bombeamento, a agitação, homogeneização, essas são as etapas que envolvem essa transferência de movimento. Então, para o estudo dessas operações, é importante o estudo da mecânica dos fluidos, do comportamento desses fluidos. Por isso que a gente falou, então, da viscosidade, a pressão também é muito importante, né? Então, exemplo dessas operações, né? O bombeamento, a agitação, a centrifugação, que é a separação do leite da nata, né? Que a gente falou da densidade, as válvulas, tudo isso a gente vai ver na próxima aula. Depois nós temos as operações de transferência de massa. Essas, então, elas vão depender da difusão de um componente dentro de uma mistura. São operações de separação de fluidos miscíveis. Então, a gente tem vários tipos de operações que envolvem transferência de massa. E nós vamos, durante a disciplina, ver cada uma delas. Tá? Então, a desidratação, por exemplo, onde a gente elimina, né, um líquido contido num sólido, né, basicamente a água, né, contida nos alimentos. A cristalização, onde além da eliminação da água, a gente vai formar partículas sólidas, né, como, por exemplo, na cristalização do açúcar. A gente tem a etapa de extração, também ocorre transferência de massa. Né? Então, a gente tem a dissolução de uma mistura em um solvente. Então, eu vou fazer a extração de óleos, por exemplo, né? Para quem já está fazendo tecnologia de óleos, a gente tem extração de óleos por meio de solvente ou por prensagem, né? Numa extração mais rudimentar, né? Então, a gente está separando componentes, né? Tendo transferência de massa. E na destilação também, né? Onde a gente também separa componentes, mas aí por meio do ponto de ebulição. Então, por exemplo, para destilar, para obter bebidas destiladas, né, onde a gente está concentrando o álcool. Então, todos esses, além da secagem, da concentração, da evaporação, são exemplos de operações onde a gente tem transferência de massa. Nós vamos estudar depois com mais detalhes. E, por fim, a gente tem as operações com transferência de calor, né, onde ocorre, então, troca térmica. Né, e, basicamente, o calor, então, ele vai ser transferido por condução, por convecção ou por radiação. Só para a gente relembrar rapidamente, né? A condução, então, é a transferência direta de energia entre sólidos, né? Então, é o contato do alimento com a superfície que está aquecida, né? Então, aqui, por exemplo, no caso de uma panela, que é o mesmo princípio, né, do funcionamento de um tacho maior industrial, o calor, então, ele entra em contato com o material, depende, então, da condutividade térmica desse material, né? Para esse calor ser transferido, então, para a parte interna, e aí ele vai ser transferido molécula a molécula do alimento, até chegar na parte interna mesmo desse alimento, né? Que é o local onde mais vai demorar para chegar esse calor, porque o calor vai sendo transferido molécula a molécula, por contato mesmo com essa superfície aqui que já está aquecida. No caso da convecção, aí ela é comum para gases e para líquidos, enquanto a condução é comum, então, para alimentos sólidos. Né? Então, a transferência de calor aqui no caso da convecção, ela se dá, então, por grupos de moléculas que se movem, como resultado da densidade, que a gente falou hoje já sobre a densidade. Né? Então, à medida então, que a gente vai tendo o aquecimento, né, dessa superfície, as moléculas, então, por agitação, por diferença da densidade, ao entrar em contato, então, com esse calor, vai ocorrer esse movimento, então, de convecção, né?
O ar quente, então, sobe, né? Então, aqui as moléculas, à medida que elas vão sendo aquecidas, né, entrando em contato com a superfície quente, elas sobem, enquanto que as mais frias que estão aqui em cima descem. Então, esse movimento que vai fazer a convecção. Então, isso funciona para ar aquecido, né, como o resultado da agitação, líquido agitado e assim por diante. Então, a gente pode ter transferência de calor por condução, por convecção e também por radiação. Só antes de chegar, né, na radiação, a convecção, então, pode ser por movimento natural ou pode ser também por convecção forçada. No caso do movimento natural, né, só um exemplo, movimento do líquido em latas que estão sendo esterilizadas. A gente vai falar bastante sobre isso, né? E por convecção forçada, a gente pode ter, por exemplo, o uso de ventiladores, né, para movimentar, facilitar, né, essa circulação de ar e promover uma transferência de calor mais rápida, uma distribuição mais uniforme, né, da temperatura. Então, exemplos são trocadores de calor, a geladeira, que também realiza troca térmica, né, e assim por diante. E no caso da radiação, é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas. Então, a gente tem, por exemplo, o forno micro-ondas, né, com ondas de frequência bem definidas, que fazem as moléculas de água do alimento vibrar, e aí elas vão, então, transferindo essa energia para as outras moléculas e promovendo o aquecimento. Então, a gente tem esses 3 tipos de transferência de calor. Então, eu quis passar nessa aula, né, essa classificação para vocês, porque a partir da próxima aula a gente já vai começar a falar das operações de transferência de movimento. Depois, na sequência, a gente vai falar das operações de transferência de massa e, por fim, das operações de transferência de calor. Bom, pessoal, então com isso vocês já podem agora realizar os exercícios que estão lá no Classroom, tá bom? Bom trabalho para vocês.